Há 100 anos atrás, uma nova teoria sobre a natureza humana foi divulgada por Sigmund Freud. Ele dizia ter descoberto forças primitivas, sexuais e agressivas ocultas no fundo das mentes de todos os seres humanos. Forças que, se não controladas, levariam indivíduos e sociedades ao caos e à destruição. Gritaria, pessoas correndo. Esta série é sobre como os poderosos tinham usado as teorias de Freud para tentar controlar as perigosas multidões em uma era de democracia de massa. Mas o centro da história não é somente Freud, mas também sobre outros membros da sua família. Idoso descendo as escadas. Este episódio é sobre o sobrinho americano de Freud, Edward Bernays. Bernays é quase desconhecido hoje em dia, mas ele é quase tão importante para o século XX quanto seu tio. Porque Bernays foi a primeira pessoa a pegar as ideias de Freud sobre seres humanos e usá-las para manipular as massas. Estrela cadente dá origem a um carro novo. Ele mostrou às corporações americanas pela primeira vez como elas poderiam fazer as pessoas quererem coisas que elas não queriam, associar bens de consumo a seus desejos inconscientes. Disto viria uma nova idealização política de como controlar as massas. Ao satisfazer os desejos egoístas das pessoas, se pode fazê-las felizes e, portanto, dóceis. Foi o começo do eu consumista que viria a dominar o nosso mundo moderno. Parte 1. Máquinas de felicidade. Viena. Pessoas dançando no salão de Viena. As ideias de Freud sobre o funcionamento da mente humana hoje são aceitas pela sociedade, assim como a psicanálise. Todo ano, o baile dos psicoterapeutas tem um lugar em um grande palácio de Viena. Este é o baile dos psicanalistas. Vêm psicanalistas, alguns pacientes mais avançados, antigos pacientes e muitas outras pessoas, diz um homem. Amigos, mas também pessoas da sociedade vieniense que gostam de vir para um baile agradável e elegante. As pessoas continuam dançando. Mas não foi sempre assim. 100 anos atrás, as ideias de Freud eram odiadas pela sociedade vieniense. Naquela época, Viena era o centro de um vasto império que controlava a Europa Central. E para a poderosa nobreza da corte do Habsburgo, as ideias de Freud eram não somente imacebadas, mas a própria ideia de examinar e analisar os sentimentos de alguém era uma ameaça ao seu controle absoluto. Veja bem, naquela época essas pessoas tinham poder, e é claro que você não poderia mostrar sua intimidade, diz a mulher. Quer dizer, simplesmente não podia, sabe? Se você está triste, imagine você ficar em algum lugar do país, em um castelo, está profundamente deprimida, você é uma mulher, você não pode ir até a sua criada e chorar em seus ombros, você não poderia ir a um vilarejo e reclamar de seus sentimentos. É como se entregar para alguém, você não pode, entende? Porque eles têm que te respeitar. Então, claro, o Freud, ele questionou muitas essas ideias. Veja, para se examinar, você teria que colocar muitas outras coisas em questão, a sua sociedade, tudo o que o cerca. Isso não era uma coisa boa naquele tempo. Por que não? Pergunta o homem. Porque o seu império autogerado, em certo ponto, se quebraria muito rapidamente. Mas o que amedrontava ainda mais os governantes do império era a ideia de que haviam perigosos impulsos ocultos dentro dos seres humanos. Freud desenvolveu um método que chamava de psicanálise, analisando sonhos e associações livres que ele dizia revelarem poderosas forças agressivas sexuais que eram remanescentes de nosso passado animal. Sentimentos que reprimidos porque são perigosos demais. Freud desenvolveu um método para explorar a parte oculta da mente, diz o Dr. Ernest, e nós em geria chamamos de inconsciente. Esta parte é desconhecida para a nossa consciência, porque existe uma barreira na mente de todos nós que evita que essas
impulsos ocultos e desagradáveis do inconsciente venham à tona. Avião caindo. Em 1914, o Império Austro-Húngaro levou a Europa à guerra. Freud viu a escala como uma terrível evidência da verdade em suas descobertas. O mais triste, ele escreve, é que isso é exatamente como deveríamos esperar, que as pessoas fizessem conforme nosso conhecimento da psicanálise. Governantes tinham liberado as forças primitivas nos seres humanos, e ninguém parecia saber como pará-las. Na época, o sobrinho de Freud, Edward Bernays, trabalhava como assessor da imprensa na América. Seu principal cliente era o famoso cantor de ópera Caruso, que fazia turnê nos Estados Unidos. Os pais de Bernays tinham migrado para a América 20 anos atrás, mas ele manteve contato com seu tio, que se encontrava para férias no Alpes. Mas Bernays estava para voltar à Europa por um motivo muito diferente. Na noite em que Caruso estrelou em Toledo, Ohio, a América anunciou que entraria em guerra contra a Alemanha e Áustria. A América é hoje. Como parte do esforço, o governo americano preparou um comitê de divulgação, e Bernays foi contratado para promover os objetivos da guerra na América da imprensa. O presidente Woodrow Wilson tinha anunciado que os Estados Unidos lutariam não para restaurar os antigos impérios, mas para levar a democracia a toda a Europa. Bernays mostrou extremamente hábil a promover esta guerra tanto em casa quanto além. E ao fim da guerra, foi convidado a acompanhar o presidente à Conferência de Paz em Paris. E para minha surpresa, ele me pediu para ir com o Woodrow Wilson à Conferência de Paz, diz Bernays. E com 26 anos, eu estava em Paris em tempo integral para a Conferência de Paz, que aconteceu no subúrbio de Paris. Nós trabalhamos para fazer um mundo seguro para a democracia. Esse era o grande slogan. A recepção de Wilson em Paris surpreendeu Bernays e os outros propagandistas americanos. A propaganda deles mostrava Wilson como um libertador, o homem que criaria um novo mundo no qual o indivíduo seria livre. Eles o fizeram um herói das massas. E quando eles viam a multidão surgir em torno de Wilson, Bernays começou a se perguntar como seria possível fazer o mesmo tipo de sugestão de massa, mas em época de paz. Quando eu voltei para os Estados Unidos, eu pensei: se você pode usar a propaganda para a guerra, certamente também pode usar para a paz, diz Bernays. A propaganda se tornou um palavrão por causa dos alemães que a usavam. O que eu fiz foi tentar descobrir outras palavras. Daí encontramos a expressão assessoria de relações públicas. Bernays retornou para Nova York e instalou-se como conselheiro de relações públicas em um pequeno escritório. Foi a primeira vez que o termo tinha sido usado. Desde o fim do século XIX, a América se tornou uma sociedade industrial massiva, com milhões instalados juntos nas cidades. Bernays estava decidido a encontrar uma forma de controlar e alterar o jeito que estas novas massas pensavam e agiam. Para isso, ele se voltou para os escritores do seu tio Sigmund, para os escritos. Quando em Paris, Bernays mandou para o seu tio como presente charutos cubanos. Freud retribuiu com uma cópia de seu Introdução Geral à Psicanálise. Bernays o leu, e as imagens de forças irracionais ocultas dentro dos seres humanos o fascinou. Ele se perguntou como poderia fazer dinheiro com manipulação do inconsciente. O que Ed pegou de Freud, na verdade, foi essa ideia de que há um monte de coisas envolvidas nas decisões humanas. Não somente entre indivíduos, mas principalmente entre grupos. É ainda mais importante essa ideia de que informações dirigem um comportamento, diz o homem. Então Ed começou a formular essa ideia, ao buscar por coisas que trocariam as emoções irracionais das pessoas.
pessoas. Perceba que isso imediatamente transformou Ed em uma pessoa de categoria bem diferente das outras em seu campo e de muitos oficiais e governantes administradores da época, que pensavam que se você desse às pessoas todas as informações factuais, elas olhariam e diriam, oh, claro! E Ed sabia que não era assim que o mundo funcionava. Barnes preparou experiências com as mentes das classes populares. Seu mais dramático experimento foi persuadir mulheres a fumarem. Naquela época havia um tabu contra mulheres fumantes. Um de seus primeiros clientes, George Hill, presidente da Corporação Americana de Tabaco, pediu Barney que encontrasse um jeito de quebrar esse tabu. Estamos perdendo metade do nosso mercado, ele disse, porque os homens tinham usado o tabu contra mulheres que fumam em público, diz Barney. Você pode ajudar nisso? Eu disse, me deixe pensar. E então eu disse, se eu puder consultar um psicanalista, e descobri o que os cigarros significam para as mulheres. Ele disse, quanto vai custar? Então eu chamo o Dr. Brill. Abram Arden Brill era o principal psicanalista de Nova York na época. Por que não chamou seu tio? Perguntou alguém. Porque ele estava em Viena. Abraham Arden Brill era uma das primeiras psicanalistas da América. E por um preço salgado ele disse a Barnes que o cigarro era o símbolo do pênis e do poder do sexo masculino. Ele disse a Barnes que se conseguisse um jeito de associar os cigarros à ideia de desafiar o poder masculino, as mulheres iriam fumar porque elas teriam o próprio pênis. Todo ano Nova York é a sede de um grande evento na Páscoa, onde comparecem milhares de pessoas. Barnes decidiu armar um cenário ali. Ele convenceu um grupo de ricas debutantes a esconder cigarros sobre as roupas. Elas então deveriam se juntar à parada e, ao sinal de Barnes, elas acenderiam os cigarros teatralmente. Barnes então informou à imprensa que ela tinha ouvido falar de um grupo de sufragistas. Preparavam um protesto com o que eles chamavam de tochas da liberdade. Ele sabia que havia protesto e sabia que todos os fotógrafos estariam lá para capturar o momento. Por isso ele usou a frase tochas da liberdade. Então você tem aqui um símbolo mulheres, jovens, debutantes, fumando cigarro em público com a frase que significa que qualquer um que acredite neste tipo de igualdade tem que apoiá-las em busca do debate. Porque eram tochas da liberdade. Mulheres fumando. Quer dizer, o que há nas nossas moedas americanas? A liberdade, elas estão segurando uma tocha, entende? E você junta tudo isso e há a emoção, há a lembrança e há a frase racional. Mesmo apesar de estar usando muita emoção, é uma frase que trabalha um sentido racional, e tudo isso junto, diz o homem. Então, no dia seguinte, isso não só estava em todos os jornais de Nova York, estava por todos os Estados Unidos e mundo afora. E dali em diante, a venda de cigarros para as mulheres começou a crescer. Ele fez socialmente aceitáveis com um simples ato simbólico. O que Barnes criou foi a ideia de que se uma mulher fuma, isso a faz mais poderosa e independente. Uma ideia de que persiste até os dias de hoje. Homem canta. Mulher fuma. Isso fez perceber que é possível persuadir as pessoas a se comportarem irracionalmente. Se você associa produtos aos seus desejos e sentimentos mais emocionais. A ideia de que fumar faz as mulheres mais livres é completamente irracional. Mas isso as fez sentir-se mais independentes. O que significa que coisas irrelevantes podem se tornar fortes símbolos emocionais. E como você quer ser visto pelos outros. Ed Barnes viu uma maneira de comercializar que não é vender para o seu intelecto. Como se você precisasse comprar um automóvel, mas que você se sentiria melhor se você tivesse esse automóvel. Acho que ele deu origem a essa ideia de que eles não estão somente comprando alguma coisa, eles estão se comprometendo, pessoal e emocionalmente, com aquele produto ou serviço. Não que você pense que precisa de uma nova peça de roupa, mas que você se sentirá melhor com aquela peça. Essa é realmente a contribuição dele.
Nós vemos isto hoje em todos os lugares, mas eu acho que ele criou a ideia, a conexão emocional entre um produto ou serviço. O que Barnes estavam fazendo fascinava as corporações americanas. Eles tinham saído da guerra ricos e poderosos, mas eles tinham uma preocupação crescente. O sistema de produção em massa floresceu durante a guerra, mas então milhões de produtos estavam saindo de linha de produção. O que eles temiam era o perigo de superprodução, que chegaria a um ponto em que as pessoas tivessem produtos o suficiente e simplesmente parariam de comprar. Até aquela época, a maioria dos produtos ainda eram vendidos às massas como uma necessidade. Enquanto os ricos há muito tinham acostumado a produtos, para os milhões de trabalhadores americanos, a maioria dos produtos ainda eram divulgados como necessidades. Belos sapatos, meias, mesmo os carros eram vendidos em termos funcionais e pela durabilidade. O objetivo dos comerciais era simplesmente mostrar às pessoas o valor prático dos produtos, nada mais. O que as corporações perceberam que tinham de fazer era mudar a maneira que a maioria dos americanos pensava dos produtos. Um grande banqueiro de Wall Street, Paul Weiser, de Lehman Brothers, estava convencido do que era necessário. Devemos mudar a América, ele escreve, de uma cultura de necessidade para uma de desejos. As pessoas precisam ser treinadas para desejar, para querer coisas novas, mesmo antes de acabar de consumir aquelas que elas têm agora. Devemos moldar uma nova América. Os desejos de um homem devem eclipsar suas necessidades. Antes daquela época não havia o consumidor americano, havia o trabalhador americano e havia o proprietário americano. Eles fabricavam, eles poupavam, eles comiam o que tinham feito e as pessoas trocavam pelo que precisavam. E enquanto os ricos compravam coisas supérfluas, coisas que a maioria das pessoas não fazia, e Weiser visualizou uma ruptura nisto, onde você teria coisas que não precisava realmente, mas que você quer em vez de precisar. E o homem que estaria ao centro desta mudança de mentalidade entre as corporações era Edward Barnes. Barnes era, nos Estados Unidos, mais do que qualquer outro. Quem colocou à mesa a teoria psicológica como algo essencial para que as corporações tivessem um jeito de apelar efetivamente às massas. E todo tipo de estabelecimentos de propagandas, de vendas, ficou pronto para Sigmund Freud. Quero dizer, estavam prontos para entender o que motiva a mente humana. Então houve esta abertura para o uso das técnicas de Barnes para vender produtos para as massas. A partir do início dos anos 20, os bancos de Nova York fundaram cadeias de lojas de departamento por toda a América. Eles seriam a saída para produtores de massas, e os trabalhos de Barnes era produzir um novo tipo de consumidor. Barnes começou a criar muitas das técnicas de persuasão de consumidores em massa, como as que nós convivemos hoje. Ele foi contratado por William Hennessy para promover sua nova revista feminina, e Barnes a glamourizou a colocar artigos e propagandas que associavam os produtos feitos por seus clientes e outras estrelas do cinema, que também era sua cliente, Clara Brown. Barnes também começou a inserir propaganda em filmes e vestia as estrelas do lançamento dos filmes com roupas e joias de outras firmas que representavam. Ele disse que se a primeira pessoa a dizer às companhias fabricantes de carro que poderiam vender carros como símbolos da sexualidade masculina, ele contratou psicólogos para escreverem artigos que diziam que produtos seriam algo essencial, fazendo de conta que eram estudos. Ele organizou desfiles em lojas de departamentos e pagou celebridades para repetir as mensagens novas e essencial. Você compra as coisas não somente por necessidade, mas para expressar sua personalidade aos outros. Há uma psicologia do vestir, já pensaram nisso? Pergunta a mulher. Como isso pode expressar sua personalidade? Todos vocês têm personalidades interessantes, mas algumas ficam ocultas. Por que vocês iam querer vestir as mesmas coisas com os mesmos chapéus e casacos? Tenho certeza que vocês todos são interessantes e têm coisas maravilhosas em si, mas quando os vejo na rua, todos parecem iguais.
É por isso que eu estou explicando aqui sobre a psicologia do vestir. Experimente expressar-se melhor através das roupas. Isso faz aparecerem coisas que vocês não veem. Será que vocês já pensaram na sua personalidade por esse ângulo? Uma mulher entre vários homens. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que você gosta de roupas curtas? Ah, porque aparece mais. Aparece mais, porque isso lhe faz bem. Faz ficar mais atraente. Faz? Em 1927, um jornalista americano escreveu que uma mudança acontece em nossa democracia, o que chamamos de consumismo. A principal importância dos cidadãos americanos para seu país não é mais a da cidadania, mas a do consumismo. A crescente onda de consumismo alavancou uma explosão das ações. E novamente Edward Bernays estava envolvido, divulgando a ideia de que pessoas comuns devem comprar ações, levando dinheiro aos bancos que ele também representava. E de novo milhões seguiram sua propaganda, pessoas cantando e dançando. Ele tinha um conhecimento único sobre como pessoas em grande número reagiriam a produtos e ideias. Mas em termos políticos, se ele tivesse de se destacar, não consigo imaginá-lo fazendo com que 3 pessoas o escutem. Ele não era o mais articulado, tinha um jeito engraçado e não tinha tanto para alcançar as pessoas individualmente, não mesmo. Ele não conversa, não pensa nas pessoas como indivíduos. Ele pensa nas pessoas como grupo, milhares. Bernays idoso anda pela casa e atende o celular, telefone. Bernays ficou logo famoso como um homem que entende a mente das massas. Em 1924, o presidente o contratou.